Agora a gente vai começar a trabalhar com um dos pontos mais importantes do Photoshop, que seriam as camadas. Para a gente entender as camadas, a maneira mais fácil da gente pensar o funcionamento da camada é como se fosse uma espécie de uma camada de vidro. Imagina que você tem uma foto e que essa foto precisa ter, por exemplo, uma assinatura sua. Eu poderia pegar um pincel, se a gente for pensar ali na vida real, e pegar e assinar sobre essa foto. Peguei o pincelzinho, vou pegar e eu vou assinar o meu nome sobre a foto. Só que acontece, se eu só tiver essa minha foto e eu assinar com uma caneta permanente, eu estraguei essa minha imagem. Por quê? Era a única foto que eu tinha e eu assinei sobre ela. Se eu não quero pegar e estragar esse meu resultado, eu posso somar uma coisa que seria a camada. Imagina que eu coloquei em frente a uma foto original, uma foto impressa, uma camada de vidro. Através desse vidro transparente, eu consigo visualizar o conteúdo que eu tenho abaixo. E aí eu poderia pegar com essa camada de vidro e assinar sobre o vidro. Peguei e assinei. Tive o exato mesmo resultado que eu tinha antes. A diferença é que agora eu não estraguei a foto original. Se eu precisar em algum momento pegar e apagar essa informação, bastaria eu pegar o vidro e jogar esse vidro fora. E eu voltaria a ter a minha foto original. Pensa que ao invés de você ficar trabalhando na sua foto original, você vai sempre trabalhando com camadas para preservar ali o seu documento. Ao invés dele ser um documento destrutivo, ao invés de você trabalhar de uma maneira destrutiva, você vai trabalhar de uma maneira não destrutiva, fazendo uso então das camadas. E basicamente qualquer modificação que você for fazer, você vai fazer uso de uma camada. Se você quiser, por exemplo, pegar e pintar o cabelo aqui de uma cor, eu vou utilizar uma camada para pintar a cor desse cabelo. Se eu quiser pegar e remover um detalhe lá do fundo, eu vou criar uma camada para então remover o detalhe lá do fundo. Se eu quiser pegar e trabalhar na pele, eu também vou criar uma camada para eu então trabalhar na pele. Dessa maneira, eu teria várias camadas de vidro empilhadas sobre essa minha foto original, de uma maneira que eu não estraguei a minha foto original e eu tenho todas as minhas etapas separadas. Por quê? Se por acaso eu arrepender de alguma etapa, eu poderia simplesmente pegar e jogar aquela camada fora, jogar aquele vidro fora. E como é que funcionaria isso? Vou imaginar aqui que eu preciso criar uma camada. Eu posso criar camada de diversas formas diferentes aqui dentro do Photoshop. Eu poderia ir lá em cima no menu principal, onde eu tenho aqui, por exemplo, camada nova, e eu criaria uma camada. Observa que aqui ao lado existe um atalho que eu já vou falar dele ali também. Mas camada nova, camada, ele abre essa janelinha aqui para mim, e através dessa janelinha eu consigo inserir algumas informações. Se eu olhar, existe aqui a opção relacionada ao nome, usar camada anterior para criar máscara de corte, cor, modo e opacidade. Eu recomendo aqui no início você somente preocupar com o nome da camada. E essa questão do nome, ele pode parecer uma coisa ali meio boba, mas acaba sendo de extrema importância. Por quê? Pode ser que o seu documento ele fique com umas 5 camadinhas, 10 camadinhas, 100 camadas, ou dependendo de quão complexo o seu documento vai ser, ele pode chegar a ter até 1000 ou mais de 1000 camadas. E aí, imagina você ter 100 camadas, 500 camadas, tudo com o nome, camada 1, camada 2, camada 3. Se você identificar, se você organizar, se você colocar nomes nas suas camadas, vai ser muito mais fácil de você localizar aquilo que está sendo afetado por aquela camada depois. Então, uma das coisas principais ali é você criar também o hábito de nomear essas camadas. Vou imaginar que essa camada aqui que eu estou criando, ela seria ali para, por exemplo, eu trabalhar na pele. Eu pegaria ali essa camadinha e eu colocaria o nome, ó, pele. Não vou preocupar com cor, não vou preocupar com modo, não vou preocupar com opacidade aqui agora. Já já eu falo a respeito dessa cor aqui. Clique em OK. E observa que eu passei a ter aqui ao lado, ó, uma camadinha totalmente transparente com o nome de pele.
Vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para a gente ver. Ó. Botão direito, peço para ter uma miniatura grande. Se eu olhar aqui, eu tenho o meu plano de fundo, que nada mais é do que a camada da minha foto original, e eu tenho essa outra camada que eu tenho esse quadriculado, meio que um jogo ali de xadrez. Sempre que eu visualizar esse quadriculadinho, indica que eu tenho uma transparência. Então eu tenho uma camada totalmente transparente, um vidro totalmente transparente, com o nome de pele. Agora vamos supor que eu precise ali também trabalhar no cabelo. Só que ao invés de eu criar a camada indo em camada, nova camada, eu vou fazer uso do atalho. Eu tenho aqui o ícone do Shift, aqui no Mac, eu tenho aqui o ícone do Command e eu tenho aqui o ícone do N. Se eu aperto Shift Command N ou Shift Ctrl N, eu criaria já uma camada. Porém, eu gosto sempre de falar para você tentar memorizar todos os atalhos com a tecla Command ou com a tecla Ctrl primeiro. Por quê? Basicamente, todos os atalhos do Photoshop eles vão ter a tecla Command ou Ctrl. E aí, o que acontece? Se você já sabe que ele vai ter o Ctrl ou Command, você não precisa ficar tentando memorizar aquela tecla. Você sabe, é Command Shift N ou Ctrl Shift N. Você já sabe ali, você já entende que o Ctrl vai estar presente. Então, se eu venho aqui e ao invés de eu clicar, eu pressiono aqui Command Shift N, ele abriu ali para mim uma nova janelinha, que é a mesma janelinha que tinha aparecido na hora de eu criar uma nova camada. E vamos supor que eu queira trabalhar no cabelo. Peguei, criei uma camada do cabelo e agora eu vou começar a preocupar com a cor. Só que é legal você entender que essa cor aqui não é a cor de preenchimento da sua camada, e sim a cor que estaria presente ao lado da sua camada. Imagina como se fosse uma espécie de um post-it que você está colando na camada de vidro para você conseguir identificar o que você tem naquela camada. Eu poderia colocar um post-it vermelho, laranja, amarelo, verde e assim em diante. E aqui, só por uma questão de teste, eu vou colocar aqui um post-it amarelo. Cliquei em amarelo, cliquei aqui em OK e eu passei a ter aqui essa camadinha também totalmente transparente com o nome ali de cabelo e o post-it amarelo. Se eu quisesse, eu poderia criar algumas regras relacionadas a essas cores ali que você pode atribuir à camada. Eu particularmente eu não faço muito uso dessas cores, já que eu gosto de trabalhar com outro recurso que eu também vou falar depois, que seriam os grupos, que é uma outra forma de você também organizar ali as camadas. Agora vamos imaginar que você pegou e você criou uma determinada regra ali para que toda a camada de pele ela tenha, por exemplo, um post-it laranja. Você poderia vir aqui na camadinha de pele, observa que quando eu clico nessa camada, eu selecionei essa camada aqui, essa camada vai ser que eu vou começar a trabalhar sobre ela, e eu poderia clicar com o botão direito aqui ao lado e selecionar a cor do post-it que eu quero. Cliquei e agora eu tenho ali o post-it laranja para essa minha camada de pele. Agora, vamos supor que além de eu ter trabalhado na pele, além de eu ter trabalhado no cabelo, eu quero trabalhar, por exemplo, aqui na bolsa dela, tirando aqui alguns pequenos detalhezinhos que existem sobre a bolsa. Eu poderia criar a camada indo lá em cima em camada, nova camada, ou eu poderia utilizar o meu atalho Command Shift N ou Ctrl Shift N no Windows, ou eu poderia também fazer uso desse pequeno botãozinho que eu tenho aqui no canto inferior direito, relacionado à minha janela auxiliar de camadas. Se eu olhar a minha janela auxiliar de camadas, ela tem os botões ali também relacionados à camada. E o botãozinho que eu tenho ao lado do ícone da lixeirinha é o botãozinho para eu criar uma nova camada. Se eu clico sobre ele, ele criou aqui para mim uma nova camada. Mas se você observar, ele criou essa camada sem me dar aquela janelinha para eu adicionar o nome e sem ali também colocar no topo de todas. Por quê? Porque a camada que eu tinha selecionada na hora de eu criar a camada era a minha camada de pele. Então ele criou a camada logo acima dessa camada de pele. Mas vamos supor que eu quisesse ela no topo da outra. E eu quisesse aqui também que essa informação ela tivesse vermelho e o nome fosse outro. Eu poderia clicar com o botãozinho direito sobre essa areazinha
e colocar aqui, por exemplo, vermelho. Passei a ter o post-it com vermelho. Agora vamos supor que eu quisesse aqui, ó, o nome de bolsa. 2 cliques sobre o nome e coloco ali bolsa. E agora eu quero que ela fique acima da camada do cabelo. Eu posso clicar sobre essa camadinha, manter o meu mouse pressionado e levar ela, ó, até essa informação onde eu visualizo uma pequena linhazinha. Ó. Se você observar, surgiu uma linha, solto e ele adicionou ali em cima. Por que essa linha é muito importante? Ó? Se eu pego a camada de pele e jogo aqui para cima, ela está em cima do escrito cabelo, mas não está aparecendo a linha ali ainda. Ó. E eu só solto, nada acontece. Mas, no momento que eu pego essa camada, arrasto ela aqui para cima e eu passo a visualizar essa linha, ele vai indicar que ele vai soltar sobre aquela área. Soltei e ele alterou ali então a ordem das camadas. E eu passei a ter plano de fundo, cabelo, pele e bolsa. Porém, uma coisa que é legal ficar muito atento. A informação que eu tenho na minha camada de bolsa, ela pode tampar a informação que eu tenho na minha camada de pele, que pode também tampar a informação que eu tenho na minha camada de cabelo, que vai ser o que a gente vai ver nesse próximo documento. Se a gente observar aqui agora, nesse documento que eu tenho aberto, eu consigo ver que eu tenho algumas informações aqui ao lado, que são informações de camadas de cena, prédio, modelo, fogo, efeitos e o Dodge and Burn, que é uma coisa bem mais para frente aí que a gente ainda vai ver. Mas isso daqui são pastas. As pastas elas vão seguir a mesma lógica das camadas. Mas por que eu estou mostrando isso daqui? É legal a gente entender, ó, que o que eu tenho em uma camada, ela vai influenciar sobre aquilo que eu tenho na minha camada de baixo. Por exemplo, vou desligar aqui essas camadinhas que eu tenho visíveis aqui, clicando e arrastando sobre o olho dessas camadas. Desliguei aqui as outras camadas também, os outros grupos, e eu passei a ter aqui, ó, somente a minha camada 0, que seria a minha camada original. Se eu observar aqui, no canto direito, eu tenho esse modelo, eu tenho essa pessoa aqui. Eu havia criado uma camada ali chamada remoção garoto, onde eu peguei e removi aquela pessoa. Nessa minha camada, somente existe, ó, a informação referente para tampar aquele garoto. E aí, essa informação, ela tampa a informação que eu tenho na camada de baixo. Todo o resto aqui, ó, como essa minha camada ela é totalmente transparente, tirando essa área, eu visualizo a informação que eu tenho na minha camada de baixo. Eu tenho aqui uma outra camada, que é uma camada de níveis, que seria uma camada de ajuste, que ela teve uma função sobre as camadas que eu tenho mais abaixo. Depois eu tenho aqui uma outra camada, que ela não está realmente nomeada, mas que adiciona um outro elemento lá em cima, que é o helicóptero. E aí eu tenho uma camada de níveis, que afeta aquele helicóptero, tem uma camada de filtros, tem uma outra camada de curva, que vai pegar e vai afetar aquela informação. Depois eu tenho ali, por exemplo, uma informação relacionada ao modelo, que ele adiciona o modelo ali em cima. Eu tenho também informações de fogo, que vão influenciar sobre o modelo. Tem também informações de efeito. Tem também informações de Dodge and Burn. E dessa maneira, conforme eu vou somando as camadas, eu vou somando ali esses elementos, ele vai formando para mim esse resultado final que eu tenho da imagem.